te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Agradecer a paz. Essa manhã, né, quando nós estávamos ali no WhatsApp, nós estávamos fazendo a nossa devocional juntas, e eu estava compartilhando somente o início, né, assim, do que nessa manhã Deus tinha, aliás, desde ontem à noite o Senhor tinha falado ao meu coração. Então eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Diz: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. O Senhor disse Pedro, se és tu, manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-nos. Abra ainda no livro de Lucas. Lucas capítulo 5, e a partir do versículo 1. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e nada pegamos. E não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar a rede. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Nessa manhã lá no WhatsApp, como eu estava falando, eu somente iniciei, né, assim, porque diante de ontem, né, assim, de ter também como você, eu também, muitas vezes passamos, né, por esse momento, que somos tendenciosos, né, assim, como é mais fácil, parece, ouvir a voz, né, não do adversário, eu estou dizendo da dificuldade, da situação adversa, parece que é mais fácil a gente querer acreditar, né, no não, querer olhar e acreditar para o negativo. Já ouviu um ditado que a pessoa diz assim: você faz 99, mas se você não fizer 100, você não serve, você não presta, né? Ou você, né, assim, procurar, né, realizar o de melhor e de repente, né, assim, só porque você, né, cometeu um erro com aquela pessoa, você invalidou todas as qualidades, tudo que a pessoa tudo que a pessoa fez para você, mediante uma fala, mediante algo que fez. Não sei se você já ouviu, ou já sentiu, ou já participou, já presenciou isso na sua vida ou na vida de alguém. Muitas vezes nós, né, como seres humanos, somos tendenciosos, né, a sempre querer olhar somente
para o erro, né, assim, para falha, para a dificuldade, e a gente esquece de olhar para onde o Senhor está mandando. Essas duas passagens que nessa manhã eu queria, né, dizer que, a princípio, todas as duas começa com algo negativo. Se você observar em Mateus, diz assim que o vento, né, veja, diz assim: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, né? Ou seja, essa situação mostra que era específico. O vento, né, estava soprando neles, naquele barco. Quando a gente olha o de Pedro, a gente vê que Pedro, né, assim, diante daquela situação, Pedro, né, olha para uma situação negativa onde eles dizem: passamos a noite inteira e nada pegamos. Mas porque és tu, Senhor, que está dizendo, és tu, Senhor, que estás falando, eu vou lançar a rede. Né? Observe que os dois fatos, não história de carochinha, mas os dois acontecimentos vai iniciar, né, assim, com algo, na verdade, perdão, o segundo, né? Porque o primeiro fato que a gente observa é que Jesus os convida para ir para o outro lado. Aqui no barco, o barco estava parado, Jesus senta no barco de Simão Pedro e começa a ensinar. Então, perdão, né, assim, o primeiro ponto que a gente vê, né, assim, que a história inicia é com Jesus se aproximando daquela situação. Por quê? Porque Deus sabia, já que ia ter a tempestade, o vento forte, Deus sabia que eles tinham passado a noite inteira e nada pescou, mas o sentar de Deus, o se aproximar de Deus, não depende da situação negativa que você está passando. Né? Jesus senta naquele barco já sabendo que eles tinham passado a noite inteira e nada pescou. Jesus, né, nessa passagem aqui, convida os discípulos para ir para o outro lado e ele continua ensinando a multidão. E a Bíblia diz que ele vai sozinho orar, buscar a presença do Senhor, né, ao Deus Pai. Jesus, Deus Filho, né, vai buscar a presença do Senhor, e a Bíblia diz que o barco se afastou a uma considerável distância. E a Bíblia diz que o vento ia contra o barco. Né? E aqui está falando especificamente desse. Eu posso imaginar, né, assim, que pescador sai de madrugada para pescar. Então, acredito, né, assim, que existia outros barcos ali, mas a Bíblia não relata que os outros barcos, estou conjecturando, ou seja, como, né, a gente sabe, pelo menos, né, no dia de hoje, no tempo de hoje, que os pescadores saem de madrugada, né, assim, para pescar, provavelmente, ou também, se não tivesse, não tem problema, não anula o que é, mas eu estou dizendo que aqui mostra a direção, ou seja, soprava contra ele. Às vezes a gente tem medo de entender e ouvir essa palavra, porque muitas vezes a gente vai dizer: mas o vento vai soprar contra mim, mas eu sou filha de Deus, do Deus Todo-Poderoso, porque a gente só quer visualizar, aceitar a bênção, e muitas vezes nós não queremos, né, perceber ou aceitar que alguns momentos na nossa vida o vento vai soprar sim contra o nosso barco. Só que a gente precisa entender o terceiro ponto. Não fica aí. Deus não fica olhando e dizendo assim: ok, chegou no ponto. Eu quero só que o vento sopre ao contrário. Que o barco dele nada pesque, né? Ou seja, não pesque nenhum peixe. Não. Em ambas
a palavra, né, em ambos os acontecimentos, você vai observar que, né, mesmo o vento indo de encontro ao barco, mesmo eles terem passado a noite inteira sem pescar nada, quando Jesus, ele fala, né? E aí eu estava falando lá no WhatsApp, né, com as meninas do grupo, e eu estava dizendo como nós somos tendenciosos a querer tirar a nossa audição ou a nossa visão daquilo que o Senhor está falando. E aí Jesus chega, né, a outra madrugada, o Senhor vai andando ao encontro dele, porque foi Jesus que tinha feito o convite. Foi Jesus que entrou no barco de Simão Pedro, porque diz que tinha vários barcos ali, mas ele entrou no barco de Simão Pedro. Jesus convidou os discípulos. E aí, né, assim, o vento contrário foi em direção do barco. Eles passaram a noite inteira e não pescaram nada. Era um acontecimento específico para aqueles discípulos, para Pedro, né, para que ele conhecesse o Deus que tem o controle da tempestade, o Deus que tem o controle do vento, o Deus que tem o controle e o domínio da bonança na sua vida, né, na palma da sua mão, que direciona, que faz. E muitas vezes nós só queremos visualizar a bonança, e quando o vento vem contra o nosso barco, quando a gente passa a noite toda pescando e nada pesca, a gente já começa a ficar desesperado. A Bíblia diz que Pedro, né, esse mesmo Pedro, né, ele fala, né, para o Senhor Jesus, e ele diz: Senhor, porque o Senhor vendo, percebendo, porque Deus percebe, Deus sabe que você passou a noite inteira, nada você pescou, Deus sabe disso, sim, Deus sabe que o vento está indo de encontro ao seu barco, Jesus sabe, sim. E a Bíblia diz que Jesus vai e diz a ele: ei, tenham calma, sou eu mesmo, sou eu, Jesus. Pedro, né, assim, duvidando da voz, da fala, do que Deus estava dizendo, né, nessa primeira passagem, ele disse: se és tu mesmo, manda que eu vá ao teu encontro. A Bíblia diz que Jesus, querido, permitiu, né, essa experiência com Pedro mesmo, porque Jesus simplesmente podia dizer assim: você está duvidando que sou eu? Não estou dizendo que sou eu. Mas você está duvidando? Né, assim, então eu vou me embora. Fica aí com o vento, a tempestade assolando o teu barco. Mas Deus dá a oportunidade a Pedro de conhecer o Deus que quer nos levar ao sobrenatural. A Bíblia diz que ele diz: venha. Venha a fala, a voz de comando de Deus. Depois nós percebemos aqui, né, assim, que o terceiro ponto que nós vemos aqui, né, assim, o quarto que diga, porque o terceiro, Deus fala, né, assim, dá a voz de comando, dá a direção. Mas o quarto ponto é que nós, né, assim, somos tendenciosos, igual aquele paralítico do tanque de Betesda. Ah, Senhor, não tem quem me leve ao tanque. Jesus perguntou isso. Jesus perguntou: você quer ser curado? Porque eu sou a cura para você. Mas às vezes a gente esquece de ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz da tempestade, do vento, da falta da bonança, da falta do peixe, né, no nosso barco. Nós somos tendenciosos e por isso, né, sempre a gente vai ter que estar ouvindo uma palavra de ânimo, uma palavra de Deus, Deus chamando, porque é inerente, é de nós. E o Senhor conhece essa nossa falha, Ele conhece essa nossa limitação.
E aí ele vai usar a minha vida, vai usar a vida de alguém, né? Mesmo que você, né, não entenda, acha que a pessoa, né, não tá nem aí pro seu problema, ou acha que a pessoa não pega leve com você. Não, querido, Deus vai estar te dando a voz de comando, porque somos tendenciosos, você, a olhar para a dificuldade e tirar, e esquecer da voz de comando do Senhor. Que o Senhor diz, sou eu. Vem, Pedro. Você não está duvidando? Você não está questionando se fui eu que falei, se você ouviu a minha voz? Então vem cá. A Bíblia diz que ele percebendo no mar, né? Ou seja, quando a Bíblia diz isso, e foi algo muito forte ontem que Deus falou comigo, percebendo. Porque a Bíblia diz que ele vai andando sobre o mar, mas percebendo. Então mostra a instabilidade nossa, a fragilidade nossa, a tendência nossa de, no lugar de estar olhando, né? E, nossa, eu estou andando, porque eu estou olhando para Jesus, eu estou andando, isso sobrenatural. A gente é puxado, atraído para querer olhar para o vento impetuoso. A gente começa a olhar. A Bíblia diz percebendo. Então, percebendo é porque ele tirou os olhos, os ouvidos daquela voz do comando de Deus. Venha. E aí ele começa a naufragar, começa a afundar. Mas que bom que esse Deus misericordioso, ele estende a mão. E às vezes o estender das mãos do Senhor é usando a minha vida para estar falando para você aí, que não está olhando saída, e está dizendo para você, eu estou percebendo que o vento está indo de contra o seu barco. Eu estou percebendo sim que nada você pescou a noite inteira, mas eu estou aqui para dizer para você que eu sou o Deus que acalma a tempestade. Porque a Bíblia diz que o Senhor pega a mão de Pedro, né? Pega o Pedro pela mão e coloca no barco, e ele diz, vento se acalme, tempestade, né? Se pare, né? E a Bíblia diz que houve completa bonança. A Bíblia diz que Pedro, quando ele olha para o Senhor Jesus, e o Senhor diz, vai para onde as águas são mais profundas. A voz do comando de Deus, a direção de Deus. O que é que Pedro diz? Pedro diz, Senhor, passamos a noite inteira e nada pescando. Eu não sei em qual ordem está, né, assim, não lembro mesmo, né, assim, em qual ordem está esse fato, se primeiro esse da pesca ou do mar, não sei, né, mas eu sei de uma coisa, que Pedro disse para o Senhor Jesus, bom, nós passamos a noite inteira nada pescando. E eu tá certo, Adriana? Vou pensar que, vamos supor que Pedro, que eu acredito que essa da pesca tinha sido a primeira, né? Porque Pedro até se lança no mar, né? E fica com vergonha, né? Assim, vamos supor que esse seja o primeiro. Pedro disse assim, eita, naquela vez eu esqueci de ouvir a voz de comando dele, eu comecei a afundar, porque eu fui inventar de perceber na situação. Mas Pedro diz, mas porque és tu que estás falando, és tu que estás falando, Senhor, eu vou lançar a rede. Porque é melhor ficar com o que você, Jesus, fala, com o que você, Jesus, diz. Oh, aleluia. Querido, não se culpe, nós não podemos nos culpar, mas reconhecer e dizer assim, Senhor, me perdoa, porque tu sabes o quanto eu sou tendencioso, né, a perceber a fúria do mar, Pai. Perceber, tirar os olhos, eu estou vivendo o sobrenatural, eu estou vivendo o teu milagre, eu vivi o teu milagre, eu já vi tu fazer um monte de coisas na minha vida, mas agora eu estou vendo, Senhor, que o mar está bravio, porque eu, Senhor, tirei os olhos do Senhor, eu, Senhor, tirei os meus ouvidos daquilo que você falou, Jesus, e comecei a perceber a situação, perceber que está faltando recursos, perceber que está se aproximando o final do mês, perceber que o tempo está passando, comecei a perceber
situação. E aí, querido, quando a gente começa a tirar os nossos ouvidos, os nossos olhos de Jesus e ficar ouvindo o que nós olhando, percebendo a situação, a tendência é nós afundarmos. Mas que maravilha ter um Deus misericordioso, que Ele vai estender a mão. E como, mais uma vez, o estender das mãos do Senhor pode ser usando a vida de alguém para você nesse dia e dizendo assim: ei, se acalme, porque está chegando a completa bonança. Tem o dia em que o vento está indo em direção do teu barco. Tem dias que o barco não vai pegar nada a noite inteira. Mas Jesus de Nazaré deu a voz de comando. Ele direcionou e agora ele diz: ei, vem completa bonança. Vem aí a bonança de Deus. Sabe que e ontem, né, e eu na segunda eu estava compartilhando algo, né, com a pastora, e quando foi ontem ela já estava comigo, e eu mesmo naquela situação, eu tive que falar, né, aquela palavra para ela, né, assim, que aos ouvidos dela pareceu tão pesada, né, assim, ao ponto de distorcer, de ela achar que realmente ela só fala besteira, né, que ela não serve para nada. E eu disse: meu Deus, como é difícil, Senhor, como é difícil você estar vivendo uma situação e as pessoas sempre estão olhando a gente, Senhor, dessa maneira, dessa situação. Tu sabes, Senhor, que eu não falei dessa maneira. Eu quis ser a tua mão estendida, né, quando estava afundando, porque muitas vezes eu quero que essas pessoas sejam a mão do Senhor estendida para me tirar, que eu estou, muitas vezes a gente está se afundando porque a gente está vendo que a água está muito forte, né? Que o vento está bravio e que parece que a gente vai afundar porque a gente percebeu, a gente tirou nossos olhos e começou a olhar para a situação. Mas eu quero te dizer que em ambas as histórias, Deus acalma a tempestade. A Bíblia diz que Pedro puxou a rede, e a Bíblia diz que houve uma completa bonança. Houve uma pesca ao ponto que as redes rompiam. E por isso, nessa manhã, querido, né, assim, eu quero dizer para você que as mãos do Senhor, né, nessa manhã, ela está estendida para a sua vida. E ainda que, né, você não consiga reconhecer que essa mão de Deus pode ser a minha vida, pode ser a vida de alguém falando para você: ei, se acalme, porque eu sei que o vento foi de encontro ao teu barco. Ei, se acalme, que eu sei que você passou a noite inteira e nada você pescou, mas eu estou te dando a voz de comando. Eu estou dizendo para você: venha a mim, venha a minha presença, venha dizer: Senhor, olha, não tem solução. Para que você possa escutar, como o Senhor disse, quando Moisés disse: Senhor, olha, esse povo está me pressionando, porque na frente está o Mar Vermelho, o faraó e seus cavaleiros estão atrás, e aí o que eu vou fazer? O Senhor dizer: ei, essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. Então somente continue na posição de confiar, de obedecer a voz de comando de Deus, mesmo que você passou a noite inteira, nada você pescou, mas Deus não disse, Deus não falou para você. Então continue fazendo o que a voz de Deus diz, não o que você percebe. Não dê ouvidos ao que você vê, ao que você percebe, porque o justo, ele vive pela fé. Ele diz, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Por isso, não fica na voz, na visão do que você está percebendo, mas diz: Senhor, olha, eu estou percebendo, eu sei que está dessa situação, mas eu vou ficar com o que o Senhor falou, com o que o Senhor disse: vem, mesmo que o vento esteja impetuoso, mesmo que, Senhor, eu tenha que andar sobre o mar, mas eu vou ouvir o que o Senhor falou para mim. Que Deus abençoe
Um beijo no seu coração. Que você receba, né, da parte do Senhor essa palavra. Que você, né, receba assim como o Senhor nessa manhã, né? Ele diz: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para você. Sabe qual é o meu e o seu descansar e confiar e saber que Deus, Ele vai acalmar essa tempestade. Ele vai fazer a nossa rede se encher de peixe, porque Ele que nos chamou. Foi Ele que nos chamou para servi-lo, para ser servo dele, no nome de Jesus. Que você seja uma bênção e transmita para outra pessoa essa palavra. Um excelente dia para você, que a mão grande e poderosa do Senhor, você possa reconhecer que está estendida na tua vida nesse dia, no nome precioso de Jesus. Beijo.